Questões pré-gabaritadas da prova de linguagens. O que significa isso? Significa dizer que quem for fazer a prova de linguagens depois de assistir esse vídeo já vai marcar algumas respostas, porque já vai levar o gabarito pronto. Então é como se a resposta já estivesse na questão, mas você não sabia, porque agora você vai saber. Neste vídeo eu vou te mostrar 7 macetes inacreditáveis da prova. Inacreditáveis, monstro! Eu vou desafiar você agora, hein? Se você assistir esse vídeo e não se surpreender, você pode deixar de me seguir no canal, pode me bloquear no YouTube, nem sei se tem como fazer isso, pode me bloquear no WhatsApp, tu não tem meu WhatsApp, tu não vai conseguir bloquear mesmo, mas eu vou bizarramente mostrar pra você 7 macetes inacreditáveis, começando pelo primeiro. O primeiro macete é o macete da tigela funda. O que significa isso, meu Deus? Quando você estiver lá na prova, você vai procurar primeiro os textos as questões de tipos textuais, gêneros textuais, divulgação de anúncio, linguística aplicada ao uso e funções da linguagem. Tu entendeu, monstro? Tipos textuais, gêneros textuais, lá, linguística aplicada ao uso, funções da linguagem e da divulgação de anúncios. Essas são as questões mais fáceis da prova. Se você erra essas questões da prova ou simplesmente não faz porque não deu tempo e chuta e erra, você vai ter uma TRI lixo. TRI lixo. Ih, peraí, galerinha. Liguei a câmera errada. Putz, grilo, que péssimo blogueiro. Então, por exemplo, se o texto vier falando aqui, ó, no enunciado, o texto é marcado pela função referencial da linguagem tal. Você já sabe que essa questão é uma questão de funções da linguagem. A função referencial é uma função da linguagem. São 6. Você, de verdade, prometa para mim, tô ficando pelado aí, que você vai estudar pelo menos funções da linguagem esse mês. Então promete? Se você promete, bota aí nos comentários. Prometo! Se você não comentar, é porque você não se comprometeu. Se você comentar e não fizer, vai dar ruim para você, porque o universo não gosta de quem promete e não cumpre. Então são 6 funções da linguagem: função apelativa, referencial, função fática, função metalinguística, emotiva e função poética. Tem que estar na ponta da tua língua, monstro. Beleza? Próximo macete é o da Karen. Karen são os gêneros textuais que tem a ver com jornal, né? São gêneros jornalísticos que mais caem. C, crônica. A, artigo de opinião. R, reportagem. E, editorial. E N, notícia, certo? Caem esses tipos ali que você realmente vai ver sempre, certo? Então, por exemplo, aqui acabou que eu não coloquei, né, uma questão. Enfim, não coloquei não, vida que segue, tá, galerinha? Mas toda vez que você estiver fazendo uma questão, veja se essa questão faz parte da Karen. E como é que você sabe? Geralmente no enunciado vai estar falando assim, ó, essa reportagem, tal. Então tu já sabe que aquela questão ali é da Karen. Isso te ajuda porque são muitos gêneros textuais, é praticamente impossível tu estudar todos. Então estude aqueles que mais caem. E o que mais cai é Karen. Mas na verdade é ideal que você tenha uma visão do que é uma sinopse. Por exemplo, se você vai para a prova de linguagens e não sabe qual que é a diferença entre índice e sumário, não sabe qual que é a diferença de sinopse para trailer, de resenha para resumo, esquece. Caiu uma questão recentemente falando assim, a fábula. O que é uma fábula? Se você não sabe, vai dar ruim. A prova de linguagens, ela não é interpretativa, ela é uma questão teórica. Tem alguma questão de interpretação, mas é mínimo. Mas tem muita teoria por trás. Se você precisa de ajuda com linguagens, entre no meu curso Combo Enem, que eu vou mastigar para você tudo certinho, do jeito doido e super maceteado, que você vai amar. Próximo macete, eu lírico no final. Sempre deixo eu lírico. Se uma questão vier usando a palavra eu lírico, foge dela, monstro! Por que você vai fugir dela? Porque é uma questão difícil. Questões que tem ali a palavra eu lírico pedem que você analise o poema. E a questão de análise de poema, ela é a cartada na manga do INEP para você não gabaritar linguagens.
É a cartada na manga do INEP para ele balizar a TRI, botando uma questão que vai ser mais difícil para todo mundo. E não vem dizer para mim assim, eu tenho muita facilidade. É justamente essa questão que eu tenho mais facilidade de interpretação de poema. Vai mentir para mim, monstro. Pelo amor de Deus. A prova de linguagens é muito longa, tem mais de 50 textos. Aí você acha que o texto grande é o difícil e o texto pequeno é o fácil. Aí você se estrepa. Porque o texto pode ser pequeno, pode ser um poema bizarro. Caiu uma vez uma questão do pavão vermelho, gerou uma polêmica. Nem os grandes cursinhos conseguiram acertar as questões de linguagens de poema. E você sozinho lá na prova vai conseguir? Não vai ser muito difícil. Não estou dizendo que não vai conseguir nunca, né? Mas vai ser muito mais demorado para você. Então fuja das questões de eu lírico. Pelo menos as primeiras, né? Por exemplo, você conseguiu fazer as 44 questões antes da questão de olírico. A 45ª é ela, você tem aí 10 minutos de boa para fazer, já fez a redação, então vai lá e faz, né? Do contrário, fuja dela, monstro! Beleza, próximo macete é o macete da linguagem apelativa. Por exemplo, eu fiz uma lista de questões aqui para a galera do curso, mostrando várias questões da prova de linguagens que vieram com função apelativa. Função apelativa geralmente está nos cartazes e divulgação de anúncios publicitários. Se vier com a palavra conscientizar, você já sabe que é função apelativa. Então, se vier conscientizar, você vai marcar injunção. Que injunção é um dos termos que tem a ver com a questão apelativa. Outra questão aqui, por exemplo, que é uma questão de divulgação de anúncios com função da linguagem apelativa. Se você não sabe, tem que aprender a fazer. Então, o gabarito geralmente vai vir com a palavra conscientizar, tá vendo? Então, eu peguei várias questões de função apelativa que vem com gabarito com a palavra conscientizar. Quando não é conscientizar, é um sinônimo chamado persuadir. Isso é 100% dos casos? Não. Pode ser que em algum momento tenha uma questão de função apelativa cujo gabarito não seja a palavra conscientizar. Pode ser um sinônimo, pode ser uma outra interpretação, mas a grande maioria vai ser isso. Tem que ter essa visão, essa consciência, beleza? Próximo macete. Macete da palavra na fonte. O que significa isso? Significa dizer que se você tiver na fonte da questão uma palavrinha que também está em alguma das alternativas, é porque provavelmente... Caraca, tá tudo hoje dando tilt. Provavelmente esse é o gabarito da questão. Por exemplo, aqui, ó, no enúncio, na fonte da questão veio aqui, ó, tal memória. E o gabarito era a mesma questão com a mesma palavra, certo? Sexto macete, caraca, monstro, conecta. Sexto macete é bizarro, muito bom, da função da visão ampliada de linguagem. O que significa isso? Quando a questão vier falando sobre saúde e tiver ali a palavra visão ampliada, ela sempre terá a ver com questões socioeconômicas. Isso aqui é sempre. Isso aqui eu desafio você a encontrar alguma questão que não seja assim. Inclusive, no último Enem, essa questão aqui caiu, tá? Tem várias questões, todo mundo cai. Caiu visão ampliada, você tem a ver com renda, divisão de classes e condição socioeconômica. Esse é o gabarito. Inclusive, vários inscritos aqui no canal já se deram bem, porque viram meus vídeos aqui, foram fazer a prova e viram lá, visão ampliada, pá, renda, questão socioeconômica e divisão de classes e acesso a dinheiro. Tem muito a ver com isso. Se você está aqui comigo há mais de 8 minutos de vídeo, é porque você é bizarramente bonito. Então comenta assim, sou bizarro. Aí você já vai saber que é bizarramente bonito. Sou bizarra, bizarramente bonita. Beleza, galerinha? Coisa linda! E esse sétimo macete, ele é muito bueno. Enunciado é o rei, monstro. A primeira coisa que você vai fazer, nunca é ler o texto primeiro. Sempre, inicialmente, leia o enunciado. Por exemplo, uma questão aqui gigante ali, ó. Bizarra. Eu vou começar lendo o enunciado. O enunciado vem assim, galerinha. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença de múltiplos elementos da comunicação, dentre os quais se destacam as funções da linguagem. Show! Nesse fragmento, nesse texto, a função da linguagem predominante aí ele quer saber se é emotiva, referencial, metalinguística, poética ou apelativa. Aí o ser humano vai ler o texto todo, mas não precisa.
Não precisa, que a primeira frase do texto já denuncia qual é a função da linguagem. Vou-me embora para Passárgada foi o poema de mais longa gestação da minha obra. Pronto, acabei. Já sei que é metalinguagem, porque a metalinguagem acontece toda vez que eu falo sobre alguma coisa da linguagem. Então, por exemplo, se eu, Vinícius, Profim, né? Vinícius é meu nome, mas Profim que me chama. Se eu estou falando sobre o próprio processo de linguagem, eu estou fazendo metalinguagem, certo? Então, esse vídeo aqui, ele é uma metalinguagem? Bota nos comentários aí se você acha que é ou não é. Esse vídeo aqui, eu estou falando, usando a minha voz, minha boca, minha linguagem, para dar uma aula de linguagens. Esse vídeo é função metalinguística? Bota aí nos comentários. Já deve saber que é meio retórica essa pergunta que eu estou fazendo, né? Então, a mesma coisa acontece aqui nessa questão. Nessa questão aqui, ó. Quando o autor fala assim, esse poema que eu escrevi, ele é o de mais longa gestação. O cara ficou grávido do poema, ou seja, o cara estava escrevendo, demorou muito para o poema ficar pronto. É uma linguagem metafórica aqui. Beleza? Então, repare que ele está escrevendo um texto falando de um texto poético que ele escreveu. Ah, mas isso aqui não é um poema, isso aqui é uma matéria de um jornal. É verdade, é uma matéria de jornal e revista. Mas não deixa de ser um texto. Então, ele está escrevendo um texto falando de um texto prévio que ele já escreveu. Quando eu falo da própria escrita, eu estou fazendo metalinguagem. Aí, mas eu achei que era função emotiva. Por que ele não está falando dele mesmo? Quando eu estou falando de mim mesmo, não é emotivo? É verdade. Só que aqui ele não está falando dele. O autor, que é o Manuel Bandeira, ele não está falando de si mesmo. Ele está falando do poema que ele fez. Então, é o Manuel Bandeira falando do poema que ele fez. Quando ele escreve um texto falando de um texto que ele escreveu, ele está fazendo metalinguagem. Então, todo dicionário é uma metalinguagem. Que o dicionário, eu estou escrevendo com palavras, definindo palavras, certo? Então é isso, galerinha. Me fala se você entendeu. Se você não tiver entendido, volta e vê de novo. E tem vários vídeos aqui no meu canal sobre macetes de linguagem. E se você não quiser ficar perdido na internet procurando conteúdo aleatório, sem saber o que fazer e perdendo tempo à toa, entra no curso, tira o escorpião do bolso. Vale a pena, você vai tirar 700 mais em linguagem, vai fazer 35 mais acertos, vai fazer 700 pontos ou mais, como esse aluno lindo aqui fez recentemente. Fez 700 pontos ou mais, fez 700,3 e tirou 980 na redação. Já pensou? Então, todo mundo que comentar "sou lindo" porque chegou até o final do vídeo, eu vou profetizar que você vai tirar uma nota super alta na prova do Enem. Tamo junto? Beijo. Agora eu vou deixar um outro vídeo aqui muito bom. Cadê esse lado aqui? Pá! Clica nesse vídeo aqui que ele tá muito lindo. Continua vendo que ele vai te ajudar. Beleza?